E aí, família? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola. Eu e o Jô aqui nós vamos comentar sobre Rafinha, o Rafa Alcântara, que, segundo informações de alguns canais, o Palmeiras tem interesse neste jogador. Nós tentamos buscar as informações e, sem mais delonga nenhuma, vamos falar sobre esse assunto. Mas antes de qualquer coisa, você que chegou agora, não se esqueçam, deixa o like, se inscreva no canal e agora, nesse exato momento, chegou o like. Depois, se inscreva no canal. Aí, acabou o vídeo, com mais calma, copia o link e joga lá no grupo do WhatsApp. Aí fala, ó, aí espalha pra galera geral aí. Fala, ó, lá estão falando do Rafinha, que o Palmeiras tem, tem interesse ou não tem interesse, foi oferecido ou não foi oferecido. E é exatamente isso que nós vamos falar nesse exato momento, sem mais delonga nenhuma. Rafa Alcântara foi oferecido ao Palmeiras pelo seu empresário, e não que o Palmeiras tem interesse nesse jogador. São duas coisas diferentes. O que nos aparece nesse exato momento, inclusive, se não me engano, o Diogo Firmino, eu até abri aqui, ó, a Rádio Bandeirantes também apurou esse fato, tá? E não foi o Palmeiras que foi atrás do jogador, e sim ele foi oferecido pelo empresário ao jogador. Segundo os portais, que muitos estão comentando sobre isso, e eu acredito que nesse exato momento vai ser das notícias mais faladas. Rafa Alcântara, que é filho do Mazinho, que já jogou no Palmeiras, foi campeão pelo Palmeiras. Hoje, né, eu gostaria muito do irmão dele no Palmeiras. E você? Comenta aqui. Você prefere o Rafa Alcântara ou o irmão dele? O contrato dele, Ju, só para passar a bola para você, se encerra dia 30/6/2024. Aliás, sobre o contrato dele, você tem algo interessante para falar, né, Ju? Exatamente, né? Primeiramente aí, galera, sejam bem-vindos a esse vídeo. Bora deixar o like, não esquece. Vamos falar sobre esse jogador, né, Zé? Que ele teve uma variação de valores muito alta. Ele chegou com 17 anos lá em 2011 no Barcelona, valendo exatamente 500 mil euros, tá? Caraca. Aí, esse jogador teve o ápice dele quando ele estava jogando na Inter de Milão. Aos 25 anos, ele estava valendo 28 milhões de euros, cara. E aí esse jogador foi caindo o valor dele, né, com o passar do tempo. 2018 ele foi para o Barcelona, já caiu para 18. Aí depois ele foi para o Celta de Vigo, caiu para 12. Aí ele foi para o Paris Saint-Germain, caiu para 9,5. Ele passou 3 temporadas no Paris Saint-Germain, subiu para 15. Melhorou, né? Porém, ele foi para o Real Sociedad a 10 milhões e aí desabou para o Al-Arabi, né? Por 4,5 milhões e hoje está na casa dos 3,8 milhões. Lembrando, né, Zé, que é muito importante que o contrato dele está acabando. Então, caso interessasse o Palmeiras após o oferecimento desse jogador, seria para assinar o contrato, não para comprar, né, galera? Muito importante deixar isso claro. É um jogador de 31 Exatamente. anos de Mas, idade. Ju, antes de você falar a idade dele, isso que você está falando é importante, até pelo fato de saber que o Palmeiras gosta de jogadores com esses moldes. Jogador que está encerrando o Sim, contrato, jogador que possa dar uma palavra, ser apalavrado ao clube. Então é interessante sim. isso que você está falando. Isso faz com que até pode existir essa possibilidade do Palmeiras contratar por essa questão. Pode. No fim de contrato e o Palmeiras não ter que investir nada no jogador, né? Sim, exatamente. Lembrando que ele é um jogador aí, né, Zé, com 31 anos de idade, tem 1,74 m de altura, tá? A posição dele é meio ofensivo, porém ele também faz ponta direita e meia central. Tá? É um jogador que, eu vou te dizer, ele é interessante pelos moldes, né, Zé? Se ele vier, de repente, né, como foi oferecido, sem custo para o Palmeiras, ele vem de um futebol que não tem um nível tão alto. Né? Eles estão tentando elevar o nível do futebol árabe, mas ele ainda joga num time que não é do nível tão alto. Então, assim, não sei, vale a pena arriscar? Eu acho que vale a pena o Palmeiras sondar, ver como é que ele tá. De repente, se ele tiver em boa condição, se ele tiver mesmo apto, querendo voltar a jogar bola, né? Voltar realmente para o Brasil, é uma coisa interessante, né, Zé? Principalmente pelo fato de não pagar para comprar, não comprar o jogador. Mas tem que ver como será feito esse contrato também.
O que é interessante é que ele é um jogador de grupo, né, Ju? Ele é muito centrado, Sim, principalmente agora nessa idade. Ele é um jogador muito centrado que talvez o Abel Ferreira queira até investir nesse jogador, até pelo fato de ontem, na coletiva, o Abel Ferreira foi feita uma pergunta para ele sobre reformulação no elenco. E foi sim, perguntado sobre espinhas dorsais. Pode ser que esse jogador chegue aí para poder disputar o Mundial. Eu não desacredito, mas também eu acho bem difícil, até porque o Palmeiras, os últimos contratos aí que o Palmeiras conseguiu de jogadores, nós achamos que o Palmeiras ia contratar X e muitas vezes contratava Y. Nada a ver do que esperávamos sobre jogadores que foram contratados. Então, é muito difícil a gente imaginar se vai ou não contratar. As informações exatamente. que chegam, né, de alguns portais que sim, e agora a Bandeirantes solta. Inclusive, eu tive com o Douglinhas tem informações lá de dentro, a Isa também, de que ele foi oferecido, né? Agora, ao ponto de contratar e ser oferecido, são duas coisas totalmente diferentes. Mas enfim, Ju, tem mais alguma coisa para falar desse jogador? Se não tiver, Eu, vamos às eu acho que considerações. é um jogador que é interessante, até mesmo porque foi o que você falou, a questão de grupo, né, Zé? A gente não viu, eu procurei aqui, não vi nada falando sobre algum problema dele em algum clube, brigas, escândalos. Então, é um jogador que realmente vem para somar se vier. Mas lembrando, né, Zé, que a gente só está passando a informação de que ele foi oferecido para o Palmeiras. Não estamos falando que o Palmeiras está contratando nem nada, fique bem claro isso. Exatamente. Foi oferecido. São duas coisas totalmente diferentes. Valeu, Com galera. certeza. Valeu, Ju. Valeu a todos. Meu parceiraço, meu irmão, que agora chegou para chegar mesmo no canal e vai ficar com a gente aí. Tamo junto. Aos, aos que estavam com saudade da nossa dupla, agora vão matar a É, saudade bastante, que a gente não está muito aqui. Valeu é isso e aí. tamo junto.